Zé Guimarães, tem gente preocupada. Falou que você chamou o Zé Guimarães porque ele tem algum grau de parentesco com o Pedro Guimarães. Falei, imagina um negócio desse. Ele é parente, que eu saiba, irmão do Genuíno. Não tem nada a ver com o Pedro Guimarães. Nem conheço esse embuste, né? Nem conheço. Uma pessoa me ligou também. Você é parente desse rapaz? Eu disse, não, não sei nem quem é. Rapaz. Minha família não tem disso, não. O país está estarrecido, né? Renato, Idri, os nossos internautas. O país está chocado com tanto escândalo. Sai de um, entra no outro. O do MEC, ontem saiu a CPI, que ela é muito importante para o país, para a democracia, para a República. Os senadores conquistaram um espaço importante, caberá ao presidente do Senado deferir, instalar a CPI, que os governistas não querem. Aí ontem saiu outro escândalo, é um duplo escândalo, é todo dia. Esse governo está numa maré tão baixa que eu não tenho dúvida que o país vai se mobilizar contra isso. Por isso que eu tenho a opinião que o país não vai ficar passivo frente a tudo o que está acontecendo. Cada dia... Eu falei ontem no meu discurso, eu fiz um discurso ontem, Renato, falando do decreto. Sabe o que ele fez? Ele baixou um decreto, o presidente da República, determinando que caberá... Nós estamos à véspera da eleição. Dia 2 é o prazo eleitoral. Ninguém pode, os agentes públicos não podem participar de nada, nem oferecer nada, porque isso caracteriza crime eleitoral, por conta nem do período. Nem boné você pode dar, né? O candidato. Tem que valer para todo mundo. Vale para mim, vale para todo mundo, vale para o presidente da República, vale para todo mundo. Aí ele baixa um decreto dizendo que caberá à Advocacia Geral da União a avaliar a legalidade dos atos que, porventura, ele venha praticar nesse período eleitoral. O que é isso? Ele está inventando um tal de um voucher para os caminhoneiros, está montando um voucher para os taxistas, essas presepadas eleitoreiras dele, porque o Palácio sabe, o governo sabe, a base do governo sabe que esse presidente não tem nada mais a oferecer à população brasileira. E nessa reunião, quando eu estava falando o discurso, falando desse decreto que ele baixou, e nós entramos com um pedido de anulação aqui, a bancada do PT, imediatamente saiu esse escândalo do presidente da Caixa. E eu até comentei hoje, vejam, as pessoas que estão cometendo esses delitos, esses crimes, são muito ligadas ao presidente da República. O ministro da Educação, corpo e alma dele. Esse presidente da Caixa, amiguinho, de manhã, de tarde, de noite. Portanto, é o governo, como um todo, enrolado nesse mar de ilegalidades, de crimes que eles têm cometido contra a democracia e contra o nosso país. O que fizeram no MEC, viu, Renato e Idri, é algo inacreditável. Logo no MEC, no Ministério da Educação, que deve cuidar da educação pública brasileira, está se submetendo a esse vexame mundial. Não é possível nós convivermos mais com isso. Não é possível. E agora ontem a gente estava falando aqui dessa questão da CPI, eles estão trabalhando para que ela comece após o recesso. E aí, no pós-recesso, já vai ser um período eleitoral, né? Você acha que mesmo nessa época a CPI vai ter essa importância e o destaque, como teve a CPI da pandemia, e a base bolsonarista está tentando ter outras duas CPIs, que uma seria das ONGs da Amazônia, outra para investigar governos do PT, uma coisa assim surreal. Como você vê esses trâmites para a instalação dessa CPI? Primeiro, quando você instala uma CPI, se o presidente do Senado instalar a CPI, quem cabe definir a agenda e o calendário da CPI são os membros da CPI. A CPI da Covid, por exemplo, funcionou no recesso, você lembra? Funcionou durante todo o recesso. É verdade, eles não pararam. Eles foi que organizaram e decidiram a agenda da CPI, não é mais o presidente do Senado. Portanto, a prioridade número 1 é começar já, né, o funcionamento da CPI. 2,
o presidente da CPI estabeleceu um cronograma de funcionamento, que pode ser durante o recesso. É o presidente da CPI que vai definir isso, não é o governo, e muito menos mesmo que o governo possa ter maioria nessa CPI, não é o governo que define, é o presidente que tem o poder discricionário para estabelecer o cronograma de atividades. Terceira coisa que é importante, gente, olha, nós acompanhamos, o país acompanhou bem o trabalho que os senadores e senadoras fizeram na CPI da Covid-19, lembra? Até agora, 0 bala, 0. Não teve nenhuma ação por parte do Ministério Federal, por parte da PGR, na verdade. Está tudo engavetado. Um relatório daquela dimensão. Tudo que foi apurado a partir dos depoimentos e até agora não aconteceu nada. Ou seja, o instrumento da CPI tem que servir para alguma coisa. Apura, investiga, apura, apresenta o relatório e cabe à Justiça dar encaminhamento aos processos, com base na análise das provas produzidas pelo relatório da CPI, aprovado pela maioria da comissão. Até agora não aconteceu nada. Então, essa CPI do MEC, ela tem que ser instalada imediatamente, estabelecer o cronograma de funcionamento, e nós, parlamentares, precisamos, mesmo que seja uma comissão do Senado, ficarmos vigilantes para que o resultado dela não seja engavetado. E o país precisa saber qual o grau de envolvimento, de responsabilidade do presidente da República. Por que esse privilégio para esses pastores? Como é que esses pastores operavam no MEC? Por que teve tanto mal feito coordenado pelo próprio ministro? Alguém tem que ter responsabilidade jurídica, responsabilidade penal sobre isso. Portanto, CPI do MEC já não pode deixar pós-recesso. Muito bem, tem 31 assinaturas, né? 4 a mais do que as necessárias. Eu queria agradecer a Clauci Mandelli, que está chegando de membro aqui da TV Fórum, muito obrigada. E tem uma pergunta do José Prudente de Almeida Filho. Será que o Guimarães vai anunciar candidatura do PT ao governo do Ceará? Preciso saber para fazer minhas previsões. Abraço, passagem comprada para posse. O José Prudente, ele é nosso otimista aqui, ele aposta que vai ser Lula no primeiro turno e que vão ser eleitos 313 deputados progressistas. Então, está otimista, mas conta para a gente como que está a situação no Ceará, Guimarães. Deus lhe ouça, meu caro, para ver se a gente... Eu queria, pelo menos, que as esquerdas fizessem 200. A realidade, às vezes, é mais dura do que os nossos desejos e os nossos sonhos. Nós vamos ter que fazer uma campanha muito grande pelo voto e legenda para alterarmos a correlação de forças aqui no Congresso Nacional e construirmos a nova governabilidade do país. Nós precisamos fazer isso. Bom, segundo, nós temos o encontro estadual do PT, que é sábado, lá no Ceará. Nós estamos discutindo, as possibilidades estão fortes. Eu mesmo já falei aqui na Fórum, aqui no programa com você, Edri, com o Renato e com os nossos ouvintes, que nós temos uma posição, o PT, querendo manter aliança para a candidatura da Isolda, da vice-governadora. Não sendo possível, o PT discute sim a possibilidade de ter candidatura própria. Isso não é novidade, está posto, e nós vamos apreciar. Amanhã eu chego no Ceará, depois de passar por São Paulo e Brasília, amanhã eu chego no Ceará para ultimar a resolução final desse encontro que será sábado em Fortaleza. Evidentemente, dialogando com todos os corpos correntes, a direção do PT e, evidentemente, o ex-governador Camilo Santana. Eu vi um post seu ontem com o André Guimarães. André Guimarães? André Figueiredo. André Figueiredo, perdão. André Figueiredo, do PDT, que é uma das lideranças do PDT no Estado, onde vocês estavam meio celebrando ali que a conversa tinha caminhado. O que significa a conversa ter caminhado? Conta só para a gente. Ninguém vai ficar sabendo, só a conversa entre nós. Não, na verdade, ele é o presidente, o deputado André Figueiredo, que eu tenho uma ótima relação aqui no Congresso, né? No campo da oposição, e ele pediu uma conversa e nós conversamos ontem à tarde aqui em Brasília. Nós fizemos um balanço desses 16 anos que governamos o Ceará, 8 anos do Cid e 8 anos do Camilo. E também avaliamos
ser necessária a manutenção da aliança. Evidentemente que, para a aliança continuar, tem problemas, né? E ele sabe disso e eu sei disso, né? O PDT estabeleceu o calendário, que até o dia 10 e 12 de julho, para definir a candidatura. Nós explicitamos para ele, eu explicitei para ele a posição do PT. É claro que nós sinalizamos que vamos fazer um esforço para manter a aliança. Mas uma aliança, para ser mantida, precisa do desejo das partes, não é só de uma ou de outra. Então, é o melhor caminho. Agora, evidentemente, que tem esses problemas todos que você sabe que pode interferir e no Ceará tomarmos outro caminho. Mas foi um gesto importante que nós fizemos. Nós temos responsabilidade com o governo do Ceará. É um governo que, em que pese as dificuldades políticas, produziu resultados extraordinários do ponto de vista das políticas públicas, em todas as áreas. O resultado é um extraordinário grau de aceitação do Camilo. A aceitação do Lula no Ceará é muito grande, é mais de 60% hoje, né? Podendo até crescer mais. Portanto, nós estamos preparados para qualquer hipótese no Ceará. Elegeu o Lula no primeiro turno e os cearenses reconhecem muito o que ele fez pelo Ceará, o presidente Lula, elegeu o Camilo senador e eleger, na minha opinião, pela primeira vez no Ceará, uma governadora mulher. Claro que, se não der certo, nós temos outros caminhos também que nós estamos discutindo internamente no PT. Tudo isso combinado com o presidente Lula, com o Camilo, enfim. É esse o meu entendimento, é isso que nós conversamos. Então, vamos continuar as conversas quinta e sexta-feira e, evidentemente, que podemos ter novidade no sábado de manhã em Fortaleza. Eu acabei de falar com um dirigente nacional do PSB aqui, né? Me disse o seguinte: a decisão está praticamente tomada, porém isso envolve uma negociação política mais ampla que inclui Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Sul. Eu perguntava a ele sobre a desistência do Márcio França e o apoio dele ao Haddad, mas também e ele disse: o Juliano Medeiros do PSOL for para vice de Haddad, pode facilitar uma eventual candidatura de Márcio para o Senado. Eu até tuitei aqui, acabei de tuitar, Marina acaba de desistir, não é candidata a vice, Marina abre mão, e o Juliano seria o indicado a vice do Haddad, com o Márcio França de senador, segundo uma fonte da direção nacional do PSB. Como o senhor é do grupo de tática eleitoral do PT, queria lhe ouvir sobre isso. Bom, é importante divulgar para vocês em primeira mão que é o seguinte: eu atrasei minha entrada aqui no programa porque eu estava numa reunião que eu, o Siqueira, presidente do PSB, e o Juliano, presidente do PSOL aqui em Brasília, como a imprensa tomou conhecimento, nós fizemos a reunião, as 2 horas de conversa. A presidenta Gleice não participou porque ela teve que ir hoje a Tocantins, volta mais tarde, e nós fizemos nesta reunião, Renato, um balanço dos estados onde o PT tem candidato, onde o PSB tem, e eu diria para os nossos telespectadores, internautas que nos acompanham, que tem praticamente uns 5 estados que nós avançamos ontem em alguns outros. Nós estamos... o desejo e o que nós combinamos lá com o Siqueira e com o Juliano é que até segunda-feira a gente resolve tudo. O restante da composição dos estados. Nós estamos avaliando a situação de São Paulo, Rio Grande do Sul, nós estamos avaliando a situação de Espírito Santo, Rio de Janeiro, essa questão das 2 candidaturas ao Senado. Nós fizemos um balanço disso tudo, nós vamos repassar essas informações, eu mesmo, mais tarde, encontro a presidenta Gleice para repassar para ela. Deveremos ter amanhã à tarde uma nova reunião com o PSB, mas não definimos nada, mas eu posso assegurar que as coisas caminham para uma solução adequada na montagem desses palanques, principalmente nos estados centrais da eleição, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Porque se a gente está consolidada as alianças no Nordeste, com os palanques todos montados,
Avançamos esses dias no norte, resolvendo bem o Triângulo das Bermudas, como eu chamo, Minas, Rio e São Paulo, nós consolidamos a nossa vitória no primeiro turno. Minas está bem resolvido, está bem articulado, e Rio de Janeiro tem uma pendência importante, e São Paulo. Os demais estados, na hora que a gente puxar o carro, nós vamos resolver Espírito Santo de hoje para sábado. Então, as coisas estão se desenvolvendo de forma satisfatória. Eu não posso, evidentemente, antecipar, porque nós, na verdade, não tomamos nenhuma decisão, né? Estamos pontuando os problemas e, nas próximas horas, a nossa responsabilidade é buscar uma solução para todos esses estados que estão restando na composição. Acabei de falar com a gente do PSOL aqui, que também confirma exatamente essas informações. Quer dizer, a pagelança está ficando pronta aí. Isso vai ser resolvido, né, Guimarães? Vai. Eu estou aqui falando contigo e estou aqui no WhatsApp. Rapaz, a gente trabalha em todas as frentes. Claro. Eu estou numa correria maluca hoje aqui, porque eu tenho 2 horas reunião com Mato Grosso, 16 horas eu participo de uma conferência internacional e 5 horas eu tenho reunião com Goiás, porque o Centro-Oeste está resolvido, o DF, e mais os 2 Mato Grosso e Goiás, nós precisamos passar um pente fino daqui até sexta-feira, e estamos envolvidos nessa, que é fundamental, a montagem dos palanques estaduais tem dado ao Lula e ao Alckmin a possibilidade de consolidação de muitas candidaturas e, sobretudo, a centralidade nossa, que é a eleição para presidente e para o Congresso Nacional. Perfeito. Tem comentários aí, Dri? Eu não quero segurar muito o Guimarães, porque eu estou vendo que ele está ansioso lá, ele está com um monte de bola na mão. Eu imagino, né, Guimarães? Está tendo que fazer assim. É verdade, eu estou aqui. O Freixo está querendo falar comigo agora, é tanta gente, tem que ligar para outras pessoas importantes da República, enfim. Muito bom, mas tem perguntas dos internautas aqui, a Leda Terezinha, e a PGR, Aras engavetando, quem pode fazer algo contra esta situação? Pergunta a Leda Terezinha. Que o Supremo, né? Eu acho, Terezinha, que o Supremo pode agir e nós vamos agir aqui no Parlamento. A nossa missão está lá a CPI, né? Se a CPI funcionar, estaremos dando uma enorme contribuição para o país, que foi o que foi protocolado ontem. Então, nosso papel é investigar e dar aos órgãos de controle os elementos para eles tomarem as providências. É assim que a democracia funciona, é assim que o direito manda, é assim que o Estado Democrático de Direito orienta. Nós estamos fincados nessa construção e vamos para cima e vamos apurar tudo e vamos ganhar a eleição. É isso aí. Tem aqui o Francisco José mandando um abraço ao deputado Guimarães, que esteve aqui na minha cidade de Cariús, no Ceará, com pessoas que apoiam sua permanência na Câmara dos Deputados. Guimarães... Aí você ganha voto aqui também, viu, Guimarães? Aqui, ó o pessoal de Cariús está te assistindo aí, ó. Tem mais gente do Ceará aqui já, vão votando aqui no nosso chat aqui, e tem também aqui a Vânia Lúcia perguntando, deputado, por favor, qual a melhor estratégia de votos para construirmos o maior apoio a Lula? Voto a Lula. Voto em candidatos ou voto no 13 na legenda? Não faz diferença. Né? Assim, ó, rapidinho, Cariús foi uma bela visita que eu fiz, rapaz, na semana passada, eu sou louco, eu visitei 10 cidades. 10 cidades. De quinta para domingo de manhã. E à tarde, de Juazeiro do Norte, peguei um voo para São Paulo, para reunião com o presidente Lula, que foi anteontem, na segunda-feira. Pensa, ainda estou com as costas doendo, que eu andei 2.100 quilômetros. Ainda eu trabalho para caramba, vocês sabem que eu gosto, eu faço política com muita coração e tudo, e a vida é assim. E acho que o meu maior sonho, eu sempre digo por onde eu passo, disse isso em Cariús, quando eu discuto a possibilidade de vocês, votem nos deputados do Lula, ou se não quiser votar em nós, vota no 13, vai para a legenda. Para mim, vai ser talvez o ato mais nobre e de maior simbolismo político, vai ser no dia 1º de janeiro, se nós ajudarmos com o povo em frente ao Palácio do Planalto, o Lula subir de volta à rampa do Palácio. Acho que esse o Daniel está falando aqui que ele é de Mauriti, Ceará, e o senhor é o deputado dele. Muito bem.
Daniel, muito bem, obrigado. Foi a Campos Salles. Estão perguntando se o senhor foi a Campos Salles. Vou em Campos Salles no dia 8, já tenho até data marcada, na próxima. Aí, ó, pronto. O Chagas Carvalho espera o deputado lá em Campos Salles, dia 8. Exatamente. É isso, né, Dri? Estamos chegando ao final. Queria dar um espaço para o Zé Guimarães fazer um destaque final aqui para a gente, antes de a gente encerrar esse Fórum 11h30 de hoje. Só ler aqui o Taneu Campos, que diz o importante é a cartilha do eleitor. Eu sei, ele me mandou um e-mail agora aqui. Legal. O eleitor é supremo. Eu acho que o Brasil está enfrentando uma crise tão grande e nós temos que devolver. Aliás, nós não tivemos força para aprovar o impeachment de Bolsonaro. Nós não tivemos força nas ruas e nem aqui dentro por conta do domínio do Centrão aqui dentro. E acho que vai ser dado ao povo, através do seu voto, da soberania popular, a razão de seu destino, a sua decisão vai estar muito cravada no dia 2 de outubro. Eu espero que o Brasil se reencontre com a democracia tão ameaçada, todo tipo de perversidade desse governo. Não é porque eu sou do PT, eu estou aqui há 4º mandato, nunca vi algo parecido aqui no Congresso Nacional, nesse governo. Nossa Senhora, é um vexame, né? Os últimos fatos complicam cada vez mais a imagem do Brasil lá fora. Enfim, não tem adjetivo para caracterizar esse desastre moral, político, social e econômico que nós estamos vendo. Por isso eu quero agradecer a vocês, internautas que nos acompanham. Cuide de nós. Eu tenho que cuidar muito do Lula. Cearenses que me acompanham, cuidem de mim. Cuidem do Lula. Cuidem, ajudem a nós voltarmos para o Palácio do Planalto e reconstruirmos essa imensa nação. É isso que nós precisamos. Dar dignidade, dar o direito às pessoas serem felizes de novo. Um beijo no coração, meninas e meninos. Um beijo. Fala para o Freixo que ele está devendo uma entrevista para nós aqui na Fora, que faz tempo que ele não vem. Fala, o Freixo, eu estava lá ao vivo, o Rovai me cobrou lá. O cara é chato pra caramba. Valeu, Guimarães. Obrigada, Guimarães. Boa sorte aí. Valeu. Um abração, meu irmão.